Quando a gente aperta para subir, ele retrai, né, o conduíte espiral, e por isso ele não deixa funcionar certinho. Fala galera, Felipe da Space Bike trazendo mais um vídeo para vocês, e dessa vez aquele vídeo que eu venho insistindo, e recentemente eu postei aqui um outro vídeo falando sobre o assunto, que é o conduíte, diferença dos conduítes, né, no caso de freio para marcha, tá? E algumas bikes, pessoal, por que eu falei aquilo ali? Algumas bikes, elas estão vindo montadas, né, às vezes a fábrica, a montadora que está montando aquela bicicleta, ou o revendedor, ou até mesmo a oficina desinformada, né, acaba montando a bicicleta com o mesmo conduíte na parte da marcha e do freio. Utilizam o conduíte de freio comum, que é aquele conduíte 5 milímetros, espiral, né, e aquilo ali influencia muito a regulagem das marchas aí. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa bike, tá? Ela foi montada, ó, os dois conduítes são o mesmo modelo, né? Esses dois conduítes são conduítes de freio, tá? E aqui as marchas está influenciando muito, e eu vou mostrar para vocês com a câmera lá no câmbio, para vocês verem a diferença que dá quando você aciona uma marcha aqui, quando o cabo faz tensão no sistema e ele não chega a mesmo tanto que ele puxou no trocador ali, o mesmo tanto que você acionou, que o trocador puxa de cabo, ele não chega aqui no final, ele chega menos. E aí isso acaba interferindo aí muito na regulagem, a regulagem nunca vai ficar 100%, né, porque não vai funcionar como deveria, porque o conduíte não é apropriado, tá bom? Então eu vou virar a câmera para vocês, vou explicar melhor, tá bom? E já vou pedir aí para quem não é inscrito no nosso canal, que possa se inscrever aqui embaixo, né? Se você gostar, deixa aquele like, comenta aqui embaixo também se esse assunto aí é relevante para vocês, né? E se ajuda a vocês aí a compreenderem melhor e a também a fazer uma boa escolha na hora de comprar uma bicicleta ou até mesmo montar e a fazer manutenção na sua própria bike, beleza? Então lembre-se, conduíte tem diferença de freio para câmbio e vocês vão ver aqui na prática o que muda. Vamos lá, pessoal, a bike é essa aqui, bike nova, comprada pela internet, o cliente trouxe para a gente fazer a montagem, porém, né, a gente já nota aqui de cara, assim que eu peguei, a gente já nota os conduítes, né, que foram utilizados na montagem. Aqui, freio, geralmente o cabo é mais grosso, conduíte, como vocês já sabem aí, conduíte 5 milímetros, espiral, né, aquele conduíte em formato espiral. E no câmbio, ele está utilizando o mesmo conduíte do freio, tá? Só que o cabo do câmbio é mais fino, e para câmbio, ele não pode ser utilizado esse tipo de conduíte. Existe um conduíte apropriado, que é um conduíte de câmbio mesmo, que ele é 4 milímetros, e no sentido aqui linear, né? Os cabinhos dele, a composição do conduíte é linear, são cabos, mini cabos ali de aço, no sentido linear, ou seja, eles são inteiriços aqui, de frente, então ele não tem aquela, como se fosse um amortecimento. No caso do espiral, é como se fosse uma mola, né? A mola é uma espiral ali que amortece, então quando você aciona o freio aqui, ele não fica sequinho, ele bate no final lá, e se forçar, ele vem um pouquinho mais. Por quê? Porque o conduíte absorve aquela força, né? No caso do conduíte de câmbio, ele não deve absorver aquela força. O conduíte, por ser linear, ele é mais resistente, ele é mais duro, né? E ele não absorve, não interferindo ali, né, na troca de marchas, que é o correto, tá? Porque toda vez que você aciona um botão, seja para soltar ou para puxar, ele puxa, principalmente no caso do acionamento aqui para subir as marchas leves, né? Ele puxa um tanto de cabo suficiente para se fazer a troca das marchas aqui, de uma catraca para outra, de uma marcha para outra, certo? E quando você tem um conduíte de câmbio inapropriado aqui, que faz esse amortecimento, ele reduz aquele tanto. Então, imagina aqui, ó, eu acionei aqui, por exemplo, né, o trocador, para subir as marchas para leve lá na catraca traseira, né? E acionei aqui, de repente aqui, um exemplo, tá? Ele puxou 1 centímetro de cabo aqui no trocador, tá? Puxou o cabo de aço 1 centímetro. Como o conduíte, ele tem esse amortecimento, né, por ser um conduíte espiral, como eu expliquei, ele vai perdendo esse 1 centímetro aqui, e lá no final, onde ele vai acionar aqui o câmbio, ele chega, por exemplo, 5 milímetros. Então, o suficiente para ele fazer a troca de uma marcha para outra era 1 centímetro, mas aqui ele está chegando 5 milímetros, né? Por causa da perca que ele tem pelo conduíte não ser apropriado, isso faz com que ele não consiga passar as marchas corretas como deveria. Então, o que acontece aí que vocês vão ver, que eu vou mostrar mais próximo aqui, é que a gente bate uma marcha lá, e aqui ele não sobe. Tem que bater a segunda, você troca 2 marchas lá para subir uma aqui. E depois ele começa a subir porque ele já tensionou o conduíte, então o conduíte já tensionou o máximo que ele vai tensionar. Aí ele começa a funcionar, mas tem que engatar sempre 2 marchas para começar a funcionar aqui. Na última ele acaba aqui subindo 2, né? Com uma troca de marchas, porque ele já não tem mais fim, então quando você aciona um pouquinho mais lá, ele leva. Tá bom? Então só para vocês entenderem melhor, como eu já tenho explicado, já tem o vídeo aqui no canal explicando a diferença dos conduítes, né? Mas aqui vou voltar de novo só para explicar rapidinho.
Conduíte de freio, 5 milímetros de espessura, tá? Conduíte espiral, ele é todo o espiral aqui dentro, a parte metal. Tem o Teflon, que é aquele caninho de plástico dentro, para não evitar ali a oxidação e acabar durando um pouquinho mais, deslizar melhor também. Depois essa capinha preta que vocês estão vendo. Conduíte de câmbio, 4 milímetros de espessura, o cabo do câmbio é mais fino, porém dá para vocês verem a ponta dos cabos aqui, ó, são vários cabinhos, ó, vários cabinhos de aço, tudo direto, né? São tudo filamento, tudo aqui junto. Então você tem um conduíte ali mais duro, tá? Bem mais duro, não é tão mole quanto o de freio, ó. O de freio é bem molinho, ó. Você consegue dobrar bem, conduíte de câmbio você não consegue, ele é bem mais duro, né? Isso faz com que ele também não perca, ele não vai amortecer aqui a hora que você estiver acionando lá a troca das marchas, fazendo com que ele perca menos possível ali, né, aquela tensão que o cabo deve puxar, tá bom? Mas vamos lá para o teste prático aqui, que é filmando aqui o câmbio, para vocês verem na prática o que acontece. Aí galera, para vocês verem aí, ó, conduitinho aqui de freio, como eu falei, né, perceba aí a hora que eu trocar a marcha, veja que o câmbio ele vai mexer muito pouco, né? Ele deveria mexer aqui, ó, o mínimo para sair de uma marcha para outra, né? Que é essa distância aqui que ele tem que acionar o câmbio. Mas perceba aqui no meio, ó, eu estou dentro de uma marcha aqui, tô nessa marcha aqui, eu vou subir para outra. A hora que eu acionar a alavanca lá para vocês verem, veja o tanto que ele vai perder, né? Em referente ao tanto que ele deveria puxar o cabo por causa do conduíte retraindo, veja o tanto que ele vai puxar ali, só para vocês entenderem. Ó, mudei de marcha, ó. Ó, tá vendo? Quase nada. Se eu não empurrar um pouquinho a mais do que o normal, quer ver, ó, ele não troca. Esse aqui, ó, deveria ser o mínimo, né, que ele puxaria, que é o suficiente para trocar a marcha. Mas nesse caso, quando você aperta até dar o estralo do botão, ó, é só isso, ó. Não é o suficiente para trocar as marchas e por isso as marchas não funcionam perfeitamente. O conduíte se retrai e evita que o cabo seja acionado ali, puxando o suficiente para se trocar de marcha. Ó, a troca de marcha para vocês verem aí, só no clique, sem forçar um pouquinho mais, tá? Como deveria ser, mas não funciona. Ó, não funciona. Vou engatar a segunda marcha. Ó, segunda marcha, subiu uma. Terceira marcha, subiu. Quarta. Ó, tá vendo? Ó? Ele fica oscilando. Se eu não dar uma empurradinha a mais para o câmbio travar no lugar, ele fica descendo. Para descer, beleza, né? Soltando o cabo, então, tranquilo. Mas para subir, quando a gente aperta para subir, ele retrai, né, o conduíte espiral, e por isso ele não deixa funcionar certinho. Ó, olha lá, nem mudou o câmbio, ó. Ó. Duas marchas para subir uma. Na última aqui, ele sobe duas, ó. Tá vendo? Só troquei um botão, uma vez só. Descer aqui de novo, ó, vou subir. Um botão, nada. Segunda marcha, subiu uma. Terceira marcha, subiu. A quarta marcha vai subir duas, ó. Ó, e tem hora que nem sobe, tem que dar uma empurrada ainda, ó. Tá vendo? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido qual que é a diferença dos conduítes, por que se deve utilizar o conduíte correto e que às vezes está acontecendo na sua bike das marchas não ficarem corretas, né? Não ficar a troca, ficar precisa, não trocar certinho. Lógico que pode influenciar vários outros fatores, né? Câmbio, qualidade, inclusive peças incompatíveis umas com as outras, né? Mas um dos fatores, se tudo estiver certinho lá, pode ser o conduíte. Isso aqui influencia muito, né? E você vai notar uma baita diferença assim que você trocar o conduíte, colocar o conduíte apropriado, fazer o acabamento correto também, colocar os terminais, né, para que não estoure. Aí você vai ter uma marcha mais precisa possível, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E se gostaram dessa dica, gostaram desse conteúdo aí, comenta aqui embaixo, aproveita e deixa aquele like. E se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve aqui também e ativa o sininho para vocês receberem nossos conteúdos sempre de primeira mão, beleza? Muito obrigado a todos e que Deus abençoe.